Fala, torcedor, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a arbitragem aí que teve ontem no jogo Palmeiras e Flamengo. Mas antes de falar da arbitragem, queria falar desse senhor aqui, seu Boto, dirigente do Flamengo, português, né? Veio preço de bala e paga uma bala. O Flamengo paga muito bem para esse senhor, para ele ser um dirigente aí e querer colocar o Flamengo sem mimimi, o Flamengo sem conversa, né? Ser um Flamengo diferente, ser um Flamengo nos moldes que a diretoria do Palmeiras faz, sem transparecer informações para fora, né? E sem muito mimimi aí nos bastidores, né? Só que esse senhor, eu acho que ele de português já ficou muito carioca, né? Ele já ficou muito Flamengo mesmo, porque ele fez acusações seríssimas, falando que dirigentes do Palmeiras bateram aos murros na cabine do VAR, onde isso não foi relatado, né? E fez sérias acusações aí, falando que os dirigentes do Palmeiras pressionaram aí a cabine do VAR, bateram a cabine do VAR, querendo falar com os árbitros. Aí o nosso presuntinho, Alexandre Barros, que é um dirigente muito discreto, por sinal, quase não aparece, né? Na mídia, ele é mais falado do que realmente aparece. O Alexandre Barros decidiu fazer o quê? Decidiu ir e a público, né? E relatou exatamente aí o que se espera de um dirigente nesse momento, né? O senhor Boto é um mentiroso e eu vou falar isso na cara dele, ele é um mentiroso. Não há invasão nenhuma, não houve tentativa de invasão nenhuma e nenhum dirigente do Palmeiras tentou aí entrar na cabine do VAR ou brigar com o juiz ou qualquer algo do gênero, né? E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte: o Flamengo ganhou de 2-0, um jogo que foi muito truncado no meio de campo. O Palmeiras teve a melhor desenvoltura do jogo, né? Teve aí o comando do jogo no primeiro tempo. Teve um pênalti que, na minha opinião aí, esse pênalti, ele poderia não ser marcado também, poderia ser marcado uma falta, não necessariamente o pênalti. É inconclusivo o lance do jeito que foi visto, né? E aí fica a impressão do árbitro, né? A gente não tem um ângulo suficiente, uma câmera 360, para afirmar que o pênalti que o Palmeiras teve a favor foi realmente pênalti ou não. Infelizmente, essa tecnologia no VAR não existe, né? Só no VAR não existe. A pessoa anda de moto, você anda de carro, você joga qualquer tipo de outro esporte, você tem uma câmera 360, mas no VAR e no futebol não tem essa câmera. Então, assim, foi pênalti ou não foi pênalti, a falta existiu. Foi pênalti ou não foi pênalti, dá para se levar em consideração qualquer uma das argumentações, tá? Então, nesse caso aí, eu tenho a impressão, na minha opinião, tá? Como palmeirense, que não foi pênalti, tá? Eu tenho essa impressão. Mas tem muita gente, inclusive até narradores e comentaristas na hora do jogo, discutindo, achando que foi, outro achando que não foi. Então o pênalti pode sim ser validado, né? Porém, o que acontece? Vamos supor que não tenha sido pênalti para o Palmeiras e o juiz errou dando esse pênalti que o Piquerez errou, né? Na hora da cobrança. Mas houve uma carga em cima do Vitor Roque. Essa carga não foi considerada um empurrão, claro, e o VAR não chamou. Então, mesmo que o Palmeiras foi beneficiado num pênalti onde deveria ter sido marcado uma falta, ok, mas o Palmeiras teve um pênalti claro onde não foi um pênalti, né? Onde não foi marcado o pênalti. E aí, referente ao pênalti do Flamengo, mano, não foi pênalti, né? Não foi pênalti de forma alguma, né? Vamos convenhar, né? Convenhamos, né? Não foi pênalti. Agora, referente ao Flamengo ter ganho, ganhou com o segundo gol de contra-ataque por conta do pênalti. O Palmeiras teve que sair mais, teve que se expor. O Palmeiras não fez aí um jogo com a cabeça fria, né? Depois do pênalti. O Palmeiras teve o melhor momento do jogo perto desse pênalti, né? Que o Flamengo teve, que não foi um pênalti. Mas
O Flamengo acabou ganhando com gol de contra-ataque, méritos do Flamengo. Não tô aqui para tirar o mérito do jogo do Flamengo, né? Muito pelo contrário. O Flamengo mereceu ganhar aí, né? Embora se tivesse sido um empate ou uma vitória do Palmeiras, o jogo foi muito equilibrado, com poucas oportunidades, quase nenhum trabalho para os goleiros, na verdade, né? Mas o Flamengo acabou ganhando com gol de contra-ataque, né? Graças aí a um erro de arbitragem pela marcação do pênalti do Flamengo. Ah, mas vocês estão falando que o Palmeiras foi roubado, que isso e aquilo. Gente, na minha opinião, eu já vou falar a real pra vocês. Eu já nem levo mais em consideração erros de arbitragem no Campeonato Brasileiro. Não dá em torneios nacionais, tá? Não dá pra gente reclamar, porque uma hora é ajudado, outra hora é prejudicado. Cabe isso ao jogador do próprio clube falar: ó, nós fomos beneficiados, tá errado, teve um pênalti que não foi pênalti e a gente não vai cobrar. Só assim para mudar essa situação. Só que isso tem que partir de todos os clubes. O Palmeiras, quando o Vitor Roque teve um pênalti contra o São Paulo, que foi um pênalti mandrake do Vitor Roque, ninguém do Palmeiras reclamou. Não foi pênalti, não, o juiz tá errado. Não foi pênalti, eu me joguei, eu simulei, né? Em contrapartida também, esses dias o São Paulo teve um pênalti do Luciano lá, ninguém do São Paulo reclamou. Isso vai acontecer com o Palmeiras, vai acontecer com o Flamengo, vai acontecer com o São Paulo, vai acontecer com todo mundo. Então não adianta, não adianta. Enquanto o futebol brasileiro não assumir os seus erros, o próprio time que está sendo beneficiado não assumir seus erros, não adianta ficar chorando também quando é prejudicado. E o final da partida foi isso, né? 2-0 pro Flamengo. Erro de arbitragem, polêmica, erro pros dois lados. Não tem o que reclamar. A arbitragem no Brasil é fraca. Enquanto a gente achar que deve só reclamar e só falar que o time foi prejudicado, quando o time também é beneficiado muitas vezes, aí vai virar sempre essa patifaria. E é isso. Não adianta ficar chorando o leite derramado, né, gente? Bom, quarta-feira agora, não, quinta-feira. Na quarta-feira tem Palmeiras na Libertadores. Vai ser transmitido em jogo aberto, né? Despedida do Estevão. Eu vou falar isso num outro momento. Se você me acompanhou até aqui, já me segue aí e curte meus vídeos aí. Dá essa moral pra gente, beleza, galera? Avante palestra!